Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Nós estamos no dia 26 de janeiro. O tema do nosso devocional é Céus Abertos e Espírito Derramado. O nosso texto base está em João capítulo 1, versículo 25, que diz: Digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse devocional vai começar dizendo que a realidade do reino de Deus transcende a esfera visível e material. É uma dimensão espiritual onde céus abertos e o derramamento do Espírito Santo são uma constante. Jesus nos revela que o seu reino não pertence a este mundo e, ao ensinar sobre o novo nascimento, enfatiza a necessidade de nascer do alto para realmente ver e entrar no reino de Deus. Essa nova perspectiva de vida não está limitada pelas barreiras físicas ou pelas restrições humanas. Os profetas ansiavam pela abertura dos céus, uma súplica que encontrou resposta na vida e ministério de Jesus. Então queremos comentar um pouco sobre esse devocional, lembrando que o nosso objetivo aqui não é explicar o texto do devocional, mas dar um plano de fundo bíblico e teológico para que você possa aprofundar o seu momento de meditação. Quando nós falamos sobre céus abertos, uma expressão muito comum no nosso contexto de oração, de intercessão, é muito provável que estejamos usando como base para essa expressão a profecia de Isaías, em Isaías 64, versículo 1, em que ele diz: Ó, se fendesses o céu e descesses. Está falando de um rasgar do céu e o Senhor descer, expressando um clamor profundo por uma intervenção divina num momento muito difícil que o povo de Israel estava vivendo. Está falando de Deus romper com toda a separação que parecia existir entre Deus e aquele momento que eles estavam vivendo no seu contexto atual. Então se trata de um apelo a uma manifestação de Deus, a uma intervenção de Deus, semelhante às intervenções passadas de Deus na história de Israel. A expressão rasgar os céus ou fender os céus fala do anseio profundo pela reconexão com Deus num contexto de distanciamento dele. E em contraste a esse momento de Isaías, nós chegamos ao texto de João, capítulo 1, versículo 51, que fala dessa conexão sendo restabelecida de forma definitiva por meio de Jesus Cristo. E quando João Batista fala que vê os céus abertos sobre o Filho do Homem, não está falando apenas de um momento, mas está falando de como, através de Jesus, vai se restabelecer uma nova era em que o acesso a Deus agora é pleno e é contínuo. Uma das questões importantes a serem meditadas nesse devocional tem a ver com o sentimento de estarmos à espera de algo, como se nada tivesse acontecido. Às vezes parece que nós, como igreja, estamos tão obcecados por um avivamento, como se o Espírito de Deus não tivesse sido derramado, como se os céus já não estivessem abertos. E isso pode gerar um tipo de paralisia, enquanto o chamado de Jesus é para irmos, para pregarmos o Evangelho a todas as nações, conscientes do que já foi realizado, conscientes do que já foi derramado, conscientes de um céu que já foi aberto. A primeira vez na história bíblica em que o nome do Senhor é invocado, em que alguém na terra chama de novo por ele, está em Gênesis capítulo 4, versículo 26, que fala que de Sete nasceu um filho que chamava Enos, e a partir de Enos se começou a invocar na terra o nome do Senhor. E desde então, de geração em geração, o nome do Senhor Deus é invocado na terra. Homens de todos os lugares chamam por ele. E a partir desse ato de invocar o nome do Senhor, nós vamos compreender o surgimento dos altares na história bíblica. Porque os altares surgem como pontos de conexão entre o céu e a terra, como um meio de mediação entre essa relação de Deus com o homem. E vale lembrar
que essa realidade ela surge depois da queda, porque antes da queda não há necessidade de chamar pelo Deus que está, não há necessidade de um altar para mediar a relação, porque a relação era sem barreiras, sem limites, era uma relação de comunhão aberta. E é só como consequência do pecado que a comunhão é rompida e a relação com Deus passa a exigir uma mediação. Então esses altares em que havia fogo, havia derramamento de sangue, era um meio de você esterilizar uma terra contaminada pelo pecado e estabelecer um ponto de conexão, um meio pelo qual esse homem pode se relacionar com Deus, mesmo que temporariamente, até que o próprio Cristo, como um sacrifício perfeito, se apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e restabelece essa relação de forma definitiva com Deus. Se você observar o livro de Gênesis, você vai perceber que ali existem 4 homens que levantam altares e há uma revelação progressiva em que o Senhor fala com a humanidade de todos os tempos a partir desses altares. Interessante que o primeiro altar é o altar de Caim e Abel. E esse altar de Caim e Abel, ele não vai falar apenas sobre a oferta que é trazida por eles, mas vai falar sobre a condição daqueles que trazem a oferta. Vai falar sobre a importância do ofertante e não só da oferta. E nesse momento, o homem se apresenta desagradável ao Deus por causa da condição do seu coração, necessitando de uma justificação. E por isso que Hebreus vai falar sobre o sangue de Jesus responder o clamor por justiça do sangue de Abel. Então, o primeiro altar fala do homem que necessita de justificação por causa da condição do seu coração. O segundo altar é o altar de Noé, que após o dilúvio oferece holocaustos ao Senhor, um altar que representa um novo começo, um recomeço para a humanidade. E Deus se agrada do homem nesse altar. E é interessante que pela primeira vez nesse altar de Noé aparece a palavra aliança. Então esse altar fala de Deus se agradar do homem por meio de uma aliança que vai ser restabelecida com ele. E isso vai ficar mais claro no altar de Abraão. Abraão edificou uma série de altares, mas foi no Monte Moriá que Abraão, disposto a sacrificar o próprio filho, revela o Cordeiro de Deus, o sacrifício substitutivo que se dá por aquele que vai ser sacrificado em nosso lugar. E qual vai ser o resultado desse sacrifício do Cordeiro oferecido por Deus? O resultado é revelado no altar edificado por Jacó. Jacó, após a visão que ele tem de uma escada que toca a terra, ele ergue o memorial e depois ele edifica um altar em Betel. Esse altar vai falar de quando o céu se abre, uma escada é posta e uma casa é estabelecida na terra. E ele diz: esse lugar é a porta dos céus. E eu não sabia. Então, observando esses altares no livro de Gênesis, nós temos a revelação progressiva do plano de redenção de Deus. O primeiro altar fala da necessidade do homem de uma redenção, de uma justificação. Por meio do Noé é estabelecida uma nova aliança em que o homem se torna novamente agradável a Deus. E essa nova aliança só é possível pelo sacrifício do Cordeiro, e por meio desse sacrifício do Cordeiro, os céus se abrem, a terra se torna uma porta dos céus. Então nós vemos o processo de abertura, de reconexão dessa relação de Deus com o homem. Em Gênesis 28:12, Jacó viu uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Você vai perceber que tanto na visão de Jacó como na visão de João, há um ponto de conexão entre a terra e os céus. Mas o que era sombra em Jacó vai se tornar agora realidade na visão de João por meio de Jesus Cristo. E é muito interessante você entender isso,
que assim como a partir de Jacó é estabelecido o fundamento da casa de Deus em Israel como uma porta dos céus, na visão de Pedro em Mateus capítulo 16, ele também tem a revelação do Filho, a partir do qual é edificada a sua igreja. Perceba que a primeira vez que aparece a expressão casa de Deus na Bíblia, no Antigo Testamento, está totalmente relacionado com a primeira vez que aparece a casa de Deus como igreja no Novo Testamento. Ambos estão edificados sobre uma pedra, ambos falam de um lugar de movimentação espiritual. Porque assim como em Jacó você vê anjos subindo e descendo, Jesus vem trazendo essa realidade de anjos subindo e descendo sobre ele, e em Mateus 16 ele fala que ao estabelecer essa casa, essa igreja agora, ela tem chaves do reino dos céus para mover coisas espirituais ao ponto das portas do inferno não resistirem sobre ela. Presta atenção, olha como ele vai falando de uma realidade que é trazida por Jesus e ela vai ser vivenciada pela igreja, uma igreja que está sentada com Cristo em regiões celestiais, uma igreja que tem chaves espirituais, as chaves do reino dos céus para movimentar na terra a partir dos céus, e as portas do inferno não prevalecem sobre ela. Essas chaves do reino dos céus fala da igreja com autoridade espiritual para ligar e para desligar, para liberar e para reter. Fala de uma igreja que tem a capacidade de se movimentar na terra a partir da realidade dos céus. Se você traçar uma linha do tempo, você consegue perceber a revelação progressiva dessa realidade que nós acessamos hoje. Porque a partir de Jacó é estabelecido um fundamento, um homem, de um homem nasce uma família, de uma família nasce um povo de tribos, e de um povo de tribos nasce uma nação, a nação de Israel, e da nação de Israel nasce o Messias, e do Messias estabelece uma igreja, e essa igreja é que tem as chaves do reino dos céus para se movimentar na terra a partir dessa realidade espiritual. É como se em Jacó ele tivesse visto o filho no topo da escada, e conforme nós vamos acompanhando a linha do tempo, esse filho desce a escada até trazer essa realidade de céus abertos para a terra e colocar a igreja dentro dessa realidade. Portanto, todo o clamor profético que existia a respeito do rasgar os céus, como o Salmo 144:5 que diz: abaixa, Senhor, os teus céus e desce, todo esse clamor vai encontrar o seu ponto de cumprimento em Cristo. É como se o próprio Filho, na oração do Pai Nosso, se identificasse com esse clamor de todas as gerações: Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. E o mesmo Filho que faz essa oração sacerdotal de invocação é o Filho que se torna a resposta para que essa realidade possa ser estabelecida na terra como nos céus. E por que nós falamos sobre céus abertos e Espírito derramado? Porque por meio de Cristo Jesus, o Espírito Santo pousa sobre ele traz essa realidade dos céus para a terra, porque a palavra pousar tem a ver com estabelecer. Portanto, Cristo vem inaugurar a realidade do reino dos céus na terra, respondendo ao clamor de todas as gerações. Por isso que no momento da sua crucificação, o véu se rasga de alto a baixo no templo. Por isso que João vai declarar: eu vejo os céus abertos sobre o Filho do Homem. Ele está falando que uma das evidências de céus abertos é movimentação espiritual. Ele vai falar de uma movimentação contínua de anjos descendo. O que são anjos descendo? Anjos trazendo mensagens, anjos trazendo palavras que estão para se cumprir. E o que são anjos subindo? São anjos cujas palavras se cumpriram. Então, sob o Filho do Homem há uma movimentação espiritual de profecias se cumprindo e novas palavras sendo anunciadas para se cumprirem através da igreja. Entendemos esse princípio de céus abertos, é o ponto de partida para que possamos viver essa movimentação espiritual sobre as nossas vidas. A grande verdade é que nós não podemos mais viver como se nada tivesse acontecido. Nós não podemos viver esperando algo acontecer para que possamos nos movimentar.
Nós não podemos mais viver como se nada tivesse acontecido. Os céus foram abertos e hoje nós temos livre acesso à presença de Deus e podemos viver, experimentar essa movimentação espiritual sobre a nossa vida. O fato é, irmãos, que se algo está fechado hoje, o que está fechado não é o céu, mas é o nosso coração. Se algo está fechado hoje, é o nosso entendimento. A partir do Filho, o Pai inaugura a sua movimentação na terra por meio do Espírito Santo. O reino vai falar sobre essa realidade acessível a todos os que creem. E o que Deus abre, ninguém pode fechar. Portanto, queridos, nós não podemos justificar a nossa falta de iniciativa no reino de Deus à espera por algo que está por acontecer, porque o que precisava acontecer já aconteceu. O Filho se fez homem, habitou entre nós e abriu um novo e vivo caminho que nos leva à realidade espiritual de uma vez por todas e para sempre. E sobre a igreja há uma movimentação espiritual e esta igreja tem as chaves do reino dos céus para se mover na terra a partir dessa realidade celestial. Hebreus capítulo 10, versículo 19 fala: tenham, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? É o lugar santíssimo que só o sumo sacerdote acessava uma vez por ano. Ele está falando que eu estou abrindo o acesso ao lugar santíssimo da minha presença. O autor da carta aos Hebreus está falando a um povo que estava sendo perseguido, pressionado, que estava cogitando a possibilidade de voltar às práticas cerimoniais religiosas do judaísmo para poupar a própria vida. E então ele diz: não, há uma realidade espiritual que foi aberta. Tenham intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Essa palavra intrepidez, além de significar coragem, ela fala de liberdade. Que tipo de liberdade? Ser livre de símbolos religiosos, ser livre de figuras religiosas, ou seja, destituídos de símbolos, livres de símbolos e figuras e sombras. Você tem acesso agora àquilo que é realidade. Mas o que adianta os céus estarem abertos se nós não temos intrepidez para entrar na santa presença de Deus pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto, que é o corpo de Cristo que foi partido por nós? A obra consumada de Cristo rasgou o véu do templo. A obra consumada de Cristo quebrou as paredes que dividiam os homens e fez de todos os homens um novo homem só nele mesmo, representando o fim de todas as separações e reconciliando todas as coisas por meio da cruz. Agora todos que estão em Cristo têm acesso à presença do Pai por meio do Espírito Santo. E isso é uma realidade contínua. Na sombra, o sacerdote entrava e saía. Na realidade, nós temos acesso de uma vez por todas e para sempre. Em Cristo, todo o anseio de Davi por habitar no seu santuário, por morar no lugar da sua presença, se cumpre. Salmo 27:4, Davi diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E ainda tem gente que associa isso com um prédio. Ele está falando dessa realidade que foi aberta entre os céus e a terra por meio de Jesus, de estar continuamente, permanentemente e eternamente nessa relação com a presença de Deus. Olha como mais uma vez a gente consegue perceber a revelação progressiva através da história, porque por meio de Páscoa eles são resgatados pelo sangue do Cordeiro. Uma porta de acesso é aberta para uma nova realidade. Quando eles acessam essa nova realidade, nesse ambiente chamado deserto, um lugar sem medidas, em que no horizonte os céus tocam a terra, Moisés estabelece um tabernáculo e por meio desse tabernáculo, Deus vem para morar no meio do seu povo. Porém, dentro desse tabernáculo de Moisés, para cada momento do cerimonial sacerdotal havia um véu, e muitos acreditam que cada véu tinha um nome. Um se chamava caminho, um se chamava verdade, outro se chamava vida. E esse acesso à presença santíssima de Deus era restrito, era limitado. Porém, dentro da revelação progressiva, todo o povo morava, habitava em torno do lugar da presença de Deus. Essa revelação vai
vai progredindo até chegar nos dias de Davi, em que ele estabelece uma tenda, e nessa tenda ele coloca a arca, e nessa arca não há mais véu. E então os ministros profetizam diante da arca do Senhor. E Davi vai dizer que mesmo tendo um castelo, ele gostaria de morar no lugar da presença. Davi dizia que nada do que ele tinha era suficiente, porque tudo que ele precisava era da presença de Deus. Hoje nós vivemos o cumprimento desse anseio de Davi. Hoje nós temos acesso a essa presença em qualquer lugar, em todo o tempo. O Espírito de Deus está conosco e nós podemos nos relacionar profundamente com Ele. Então nós não podemos continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Os céus foram abertos e o Espírito de Deus foi derramado. Um novo e vivo caminho se abriu e devemos ter intrepidez, ousadia para viver essa realidade. O nosso futuro como igreja depende de acessarmos essa realidade de céus abertos e Espírito derramado. Nós não podemos condicionar, tocar o mundo com a pregação do Evangelho a um avivamento que o dia virá, porque o Espírito do Senhor já está derramado sobre a igreja. É como se tudo o que Cristo Jesus fez por nós, é como se tudo que o Espírito Santo derramou sobre nós não fosse o bastante para que nós pudéssemos cumprir a nossa missão como igreja do Senhor. Os céus se abriram sobre o Filho do Homem e o Espírito de Deus pousou sobre ele, estando com ele permanentemente. Da mesma maneira, por meio de Jesus, os céus se abriram sobre nós e o seu Espírito vem sobre nós, tornando-se presente em nossas vidas continuamente, permanentemente. Então a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje, que nós possamos caminhar a partir daquilo que já foi derramado pelo Espírito, a fim de que o testemunho de Jesus toque todas as pessoas que passam pela nossa vida. Que essa mensagem, que esse devocional te inspire, te encoraje e principalmente te desperte para sair desse lugar de uma espera passiva e entrar no movimento dinâmico do Espírito Santo, que vai levantar uma igreja cheia de poder e autoridade para se mover na terra a partir dos céus. Que Deus te abençoe e eu espero você aqui no nosso próximo devocional.